Antes que Israel tivesse um rei, antes que profetas falassem com multidões, antes que exércitos marchassem para a batalha, havia uma mulher, em silêncio, uma mulher chamada Ana. Ela não tinha um título, não liderava um exército, não possuía uma voz pública, mas ela tinha algo que poderia mover os céus, um coração quebrantado diante de Deus. A história de Ana, que encontramos no livro de 1 Samuel, começa com uma dor profunda e silenciosa. Ela vivia em uma sociedade onde a maternidade era mais do que um desejo. Era um sinal de honra, uma bênção visível. E Ana não podia ter filhos. Ano após ano, sua esterilidade era um lembrete constante de uma promessa que parecia não se cumprir em sua vida. Para tornar tudo ainda mais difícil, ela não sofria sozinha. Ela tinha que conviver com a provocação constante de Penina, a outra esposa de seu marido. Imagine a cena. Todo ano, a família subia a Siló para adorar a Deus. E todo ano, enquanto Penina se alegrava com seus muitos filhos, Ana recebia uma porção dupla de comida, um gesto de amor de seu marido, mas que só ressaltava sua tristeza. A provocação era diária, a comparação era inevitável, e a dor de Ana se tornava um espetáculo público. Era como se sua ferida fosse aberta e exposta repetidamente, ano após ano. Muitos de nós, diante de uma dor tão persistente e pública, poderíamos nos tornar amargos, cínicos ou até mesmo desistir da fé. Poderíamos nos fechar, construir muros ao redor do nosso coração para não sentir mais nada. Mas Ana escolheu um caminho diferente. Ela não permitiu que a amargura definisse quem ela era. Pelo contrário, ela levou sua dor para o único lugar onde sabia que seria compreendida. Quando ela subia à casa do Senhor, Ana não fingia que estava tudo bem. Ela não colocava uma máscara de força. Ela não fazia orações bonitas e ensaiadas. Ela se derramava. A Bíblia diz que ela chorava abundantemente. Ela era real, era autêntica, era vulnerável diante de Deus. Ela sabia que orações superficiais não alcançariam o coração do céu. Era preciso entregar a alma, com toda a sua dor, toda a sua frustração e todo o seu anseio. Em uma dessas visitas a Siló, algo mudou. Em meio às lágrimas, Ana fez uma oração que transformaria não apenas a sua vida, mas o destino de toda uma nação. Ela não pediu apenas por um filho, ela foi além. Ela fez um voto, uma promessa. Ela disse: Senhor dos exércitos, se me deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Essa não era uma oração de barganha. Não era Ana tentando manipular Deus, dizendo: se você me dar isso, eu te dou aquilo. Era uma oração de entrega total, de confiança absoluta. Era como se ela estivesse dizendo: Deus, meu desejo é tão grande, mas a tua vontade é maior. Se tu me abençoares com este presente, eu reconheço que ele pertence a ti desde o início, e eu o devolvo para o teu serviço. Ela estava entregando não apenas seu filho, mas seu próprio futuro como mãe. Enquanto Ana orava assim, em seu coração, a Bíblia nos dá um detalhe fascinante. Seus lábios se moviam, mas sua voz não era ouvida. Era uma oração tão íntima, tão profunda, que as palavras não conseguiam sair. Era um diálogo da alma. O sacerdote Eli, que estava observando de longe, não entendeu. Ele viu aquela mulher movendo os lábios, chorando, e chegou à conclusão errada. Pensou que ela estava embriagada. O julgamento de Eli poderia ter sido o golpe final para Ana, já humilhada por sua condição. Agora era acusada injustamente pelo líder espiritual. Mas, com uma dignidade impressionante, ela respondeu: Não, meu senhor, eu não estou bêbada. Sou uma mulher de espírito angustiado. Estava derramando minha alma perante o Senhor. A resposta de Ana revelou a profundidade de sua fé. Diante da acusação, ela não se revoltou, mas explicou sua dor com respeito. E ele, tocado por sua sinceridade, a abençoou. Ele disse: Vá em paz, e o Deus de Israel conceda a você o que pediu. A Bíblia diz que, depois daquele momento, algo mudou radicalmente em Ana. Ela se levantou, comeu, e seu rosto já não estava mais triste. Perceba o detalhe: a resposta ainda não havia chegado. Ela ainda não estava grávida. O milagre ainda não tinha acontecido. Mas a paz chegou antes do milagre.
A confiança foi restaurada antes da resposta. Ana saiu daquele lugar de oração diferente, não porque sua circunstância mudou, mas porque ela mudou. Ela entregou seu fardo e confiou que Deus estava no controle. E no tempo certo, Deus se lembrou de Ana. A promessa se cumpriu. Ela concebeu e deu à luz um filho, e ela o chamou de Samuel, que significa pedido ao Senhor. Cada vez que ela chamava seu nome, era um lembrete vivo da fidelidade de Deus. O nascimento de Samuel foi um milagre, mas o que veio depois foi ainda mais poderoso. A fidelidade de Ana, ela não se esqueceu da promessa que fez em seu momento de angústia. Muitas vezes nós oramos, pedimos, e quando recebemos a bênção, nos esquecemos do compromisso que fizemos com Deus. Mas Ana, não. Assim que o menino foi desmamado, ainda muito pequeno, ela o levou de volta à casa do Senhor em Siló. Ela o entregou ao sacerdote Eli, para servir a Deus por toda a sua vida. Imagine a força dessa mulher. O filho pelo qual ela esperou a vida inteira, o filho que era a resposta às suas orações mais profundas, ela o entregou. Ela cumpriu sua palavra. Ela entendeu que Samuel não era apenas seu filho. Ele era um presente de Deus, emprestado para um propósito maior. E aqui está a grande virada da história. Enquanto o povo de Israel começava a clamar por um rei, por um líder visível que pudesse lutar suas batalhas, Deus estava trabalhando nos bastidores. Enquanto a nação olhava para fora, buscando uma solução política e militar, Deus estava agindo no secreto, respondendo à oração sincera de uma mulher anônima. Aquele menino, Samuel, cresceu no templo e se tornou o último juiz e o primeiro grande profeta de Israel. Foi ele quem ungiu os 2 primeiros reis, Saul e Davi. Ele se tornou a bússola moral e espiritual de toda a nação. A história de Samuel, que mudaria o rumo de Israel, não começou com coroas e palácios. Não começou com estratégias de guerra ou discursos públicos. Começou com as lágrimas de uma mulher. Começou com joelhos dobrados no chão do templo. Começou no lugar da oração. A história de Ana nos ensina que Deus não precisa de títulos, posições ou plataformas para iniciar uma grande obra. Ele precisa de um coração disponível. Um coração que, mesmo na dor mais profunda, se recusa a desistir. Um coração que é honesto o suficiente para derramar sua alma e confiante o suficiente para entregar seu futuro. Talvez hoje você se sinta como Ana. Talvez você esteja enfrentando uma dor silenciosa, uma promessa que demora, uma situação que parece impossível. A lição de Ana para nós é: não pare de orar. Não se contente com orações superficiais. Vá fundo. Derrame sua alma diante de Deus. Seja real. E, acima de tudo, confie. Confie que a paz pode vir antes do milagre. Confie que Ele está ouvindo, mesmo quando tudo ao seu redor está em silêncio. Porque toda grande mudança na história, seja na vida de uma pessoa ou no destino de uma nação, começa da mesma forma, no lugar secreto da oração. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precise ouvi-la. E se inscreva no canal para mais histórias como esta. Até a próxima. Até a próxima.